Hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Se encontra no livro de Efésios, no capítulo número 10, todos conhecem de cor e salteado, diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos vossos ombros com a verdade, e vestidos-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaçando-se sempre no escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. A armadura de Deus. Que coisa tremenda essa palavra que o apóstolo Paulo agora direciona essa carta à igreja de Efésios. E ele diz: o quanto aos irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amados, o cristão, ele é um soldado de Cristo, é um guerreiro que luta nessa terra para ganhar almas para o reino de Cristo, para resgatar as almas que estão na mão do inimigo, do pecado, do adultério, do alcoolismo, da idolatria, da religiosidade, do roubo, das drogas e tantas coisas. Mas para essa guerra, ele não vai lutar com as armas da terra. Ele tem que lutar as armas celestiais, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é uma luta espiritual. Porém, essa luta espiritual é paralela à luta que nós enfrentamos no dia a dia. E como qualquer soldado, um guarda da polícia militar, que tem lá o seu fardamento, tem lá muitas vezes o seu revestimento, o seu colete à prova de bala, como ele está armado, assim nós os cristãos também devemos estarmos revestidos para entrar nessa peleja. Porque não estamos lutando contra um inimigo tão fácil, um inimigo que é astuto, ardiloso. E muitas pessoas entram numa luta sem que Deus a orientou e sem estar revestido ou preparado. Quantas pessoas procuram a gente em um estudo de libertação e dizem: ai pastor, eu fui orar para uma pessoa lá, mas depois a minha vida virou. Por quê? Amado, você entrou numa peleja pelo qual você primeiro não pediu orientação de Deus, não estava revestido, coberto pelo jejum, pela oração, não estava revestido da armadura de Deus. E quando você luta contra o inimigo, quando você está lutando sem qualquer tipo de defesa espiritual, você vai receber retaliação. Você não entende porque as coisas não acontecem. Porque, escuta, desde os primórdios da criação, a nação hebreia, a nação de Israel, ela sempre orava: Senhor, Davi, e muitos falavam: Senhor, eu posso descer contra os filisteus? Eu posso lutar contra eles? Hoje nós vemos crentes que às vezes não têm pouco tempo de igreja, que ainda não estão preparados e acham que pode sair por aí expulsando o demônio, fazendo coisas que ainda não têm capacitação espiritual e nem estão preparados. E com isso acontece também muito dentro de casas, porque na igreja a pessoa sabe que ali tem um líder, um pastor, que é o anjo da igreja, que vai ficar atento. Mas tem pessoas que muitas vezes, os profetas em termos, que muitas vezes você pergunta: profeta, que igreja você? Ah, eu era da Assembleia, eu era do Tabernáculo, eu era do Avivamento, agora não tenho igreja nenhuma. Espera aí, se o profeta não está coberto, debaixo da autoridade de um pastor, uma cobertura espiritual eclesiástica, desculpa. Aí a pessoa vai na tua casa, impõe a mão na tua cabeça, solta um monte de profecias que muitas vezes vêm da carne, do emocional, e a tua vida fica do avesso. E o que acontece com as pessoas? Acabam vindo sobrecarregadas. Amados, você precisa orar
para que você tenha a armadura de Deus, revestimento espiritual. Entenda outra coisa, tome cuidado. Tem pessoas que vêm na igreja ou em qualquer lugar e deixam qualquer um colocar a mão sobre a tua cabeça. Tem pessoas que desculpa, vê lá um irmão que está sapateando o sapatinho de fogo, a canelinha de fogo no pentecostal, o irmão falando em língua, a primeira coisa que ele quer é que aquela pessoa coloque a mão sobre a sua cabeça, porque ele acha que aquele sapatinho de fogo, aquela coisa ardente, momentânea, é fogo de Deus. E eu não vou dizer que não, mas também tem muito fogo estranho. Então, revista-se da armadura de Deus. O soldado, ele quando vai pelejar aí na rua, ele está preparado. Ele vai preparado. E você tem que estar com a armadura vestido e preparado. Ter discernimento, ter sabedoria. Senhor, posso tocar ou não? Devo entrar nessa luta ou não? O Senhor me autoriza isso ou não? Eu conheço pessoas que estão carregando a cruz que não é dela. Porque Deus estava tratando com a pessoa entra sem pedir orientação de Deus, acaba interferindo ali numa obra e acaba carregando uma carga que não era sua. Então, meu amado, minha irmã, peça para Deus te revestir da armadura que Paulo descreve na igreja de Efésios. Peça para Deus te dar discernimento. Uma outra coisa que eu digo, soldado. Cada soldado tem o seu batalhão. Cada soldado tem ali a sua área. Agora tem crente que uma hora está no avivamento, está na batista, está no tabernáculo, está na assembleia. Ele não tem um batalhão, não tem um comandante. E muitas vezes, irmãos, ele se perde com tantas informações que vem por aí. E nem todos estão pregando a Sagrada Escritura. Tem muita heresia. Tem muitas coisas que não procedem da palavra de Deus, mas da mente de homens, que distorce a Sagrada Escritura. Então se revista da armadura, ore a Deus para que Ele te dê discernimento, então você será abençoado, porque está escrito assim, olha, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Ei, vigia, alguém vai na tua casa, se é conhecido teu, se você sabe que está debaixo do ministério conhecido, um ministério abençoado, debaixo da autoridade de um pastor, amém. Mas espera aí, alguém leva alguém na tua casa, você não sabe nem de onde veio, há quanto tempo é crente, há quanto tempo deixou a igreja, há quanto tempo está fora. Crente que está fora, desculpa, da autoridade de um pastor ou fora da igreja, para mim está fora da direção de Deus. Então se revista da armadura, porque a armadura, veja os soldados que vão para a guerra hoje, além da armadura, das suas armas, eles têm aquele tipo de binóculos para eles definirem chegar longe. E você precisa ter discernimento para enxergar e ver se é de Deus ou não. Aqui, Manhã com Deus, pastor Carlos Alberto, bondoso Deus. Quantas pessoas hoje estão sendo enganadas por um evangelho distorcido, herético, de heresias? Quantas pessoas, meu Pai, estão sem ministério, andando de casa em casa, no intuito, meu Pai, de levar a palavra, mas com o intuito, meu Deus, de ali, Senhor, levantar ofertas, pessoas que se dizem, meu Pai, pastores itinerantes, missionários itinerantes, profetas itinerantes, mas muitas vezes estão abusando, meu Pai, das pessoas que ainda não estão totalmente alicerciadas. Senhor da glória, eu sei que existe verdadeiramente pastores, missionários e profetas itinerantes que foram separados por Ti para fazer uma grande obra, mas todos esses têm uma cobertura espiritual do seu pastor, da sua igreja. Mas hoje, Pai, falta ao Teu povo discernimento. E quantos entram dentro de casa e muitas vezes, em vez de deixar a bênção, deixam castos de maldição. Por isso eu oro e te peço, Senhor, cobre o teu povo, a tua igreja, com uma gota do teu sangue, dá discernimento para os teus filhos, meu Pai, para que eles possam discernir, meu Deus, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, estão em comunhão com o teu Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai, não deixe o teu povo confundido, mas dá a eles discernimento e capacita eles com a tua armadura, para que numa seta inflamada do maligno, em um dardo inflamado de Satanás, tenha legalidade sobre as suas vidas, Pai.
Ele vos dê discernimento, para que eles possam ouvir quando a voz é do Espírito de Deus e quando não é. Para que eles possam ver quando é o Espírito Santo e quando não é. Que eles possam ouvir, meu Pai, e saber discernir se a palavra vem de Deus ou não. Assim, Pai, santifique e abençoe esse povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as duas consolações do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.